Semana passada nós iniciamos dizendo que no contexto que a gente vive, as pessoas demonstram estarem muito sobrecarregadas. Porque nós vivemos numa sociedade com inúmeras demandas. Sempre surgem demandas. É o celular que toca, é o Facebook que notifica, é o barulho do WhatsApp que chama, é um chamado do trabalho, é a escola onde o filho estuda, é uma notícia preocupante que chega, que envolve um familiar, e as demandas vão surgindo. E a sensação de muitas pessoas é que a vida está sendo engolida por coisas que não são o mais importante. As nossas agendas vão sendo tomadas por aquilo que não é prioritário. Nós estamos gastando boa parte da nossa vida, talvez o melhor da nossa vida, com coisas que talvez daqui 30, 40 anos não vão significar coisa nenhuma. Nós sentimos, parece que a vida se esvaindo por entre os dedos, correndo atrás das demandas de cada dia, e deixamos de lado a agenda proposta por Deus para nós, para a nossa vida. Há um anseio nas pessoas da nossa época em viver uma vida simples. Há um anseio. Todo mundo que a gente conversa diz, como eu queria que fosse mais simples. As editoras já se deram conta disso, vendem muitos livros com essa temática. A maioria desses livros tem conteúdo de autoajuda, aquela ajuda que a gente mesmo se dá, que na verdade ajuda muito mais quem vende o livro, né? Mas nós precisamos mesmo, em vez de autoajuda, é de ajuda que vem do alto. Ajuda que vem do alto, que vem de Deus. Hoje nós vamos dar um passo a mais. Nós queremos conversar sobre a nossa agenda, a sua agenda. Você acha que tem problemas com a sua agenda? Você acha que tem problemas com a sua agenda? A maioria estou vendo que está fazendo sinal positivo com a cabeça. Quando se fala nesse assunto, logo surge o dilema da nossa época. É o dilema que alcança todo mundo. Ter tarefas demais e tempo de menos. Vocês não se sentem assim? Tenho tarefas demais e tenho tempo de menos. São mais tarefas do que tempo. Parece que sempre tem mais coisas a fazer e menos tempo disponível. Tem uma música dos Titãs, quem tem um pouco mais de idade deve lembrar dos Titãs, que retrata um pouco disso. Vocês conhecem a letra da música Epitáfio? Já ouviram essa, né? Aliás, você sabe o que quer dizer epitáfio? Não? Epitáfio é uma frase, ou um pensamento, ou um texto que se escreve em cima de um túmulo. Isso é o epitáfio. Aquela inscrição que vai em cima de um túmulo. Que no nosso contexto muitas vezes vai só o nome, as datas ali de nascimento, mas tem culturas onde pessoas escrevem uma frase, um versículo bíblico, um pensamento, algo que seja importante para aquela pessoa que está ali sepultada. A música Epitáfio retrata aquela pessoa que se deixou levar pela vida, uma vida que poderia ter sido melhor vivida. Olha o que diz lá. Vocês vão lembrar, eu não vou nem cantar porque não vai dar muito certo. Mas devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Notem que a música retrata o problema de alguém que passa pela vida e ao final da vida só consegue dizer, eu devia, eu deveria, eu gostaria, mas acabou não fazendo. Acabou que a vida passou e ficou no devia, queria e não deu certo. E sabe por que não fez tudo isso? Porque viveu no acaso. Como é que é o refrão da música mesmo? Lembram dele? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O refrão mesmo demonstra qual é o problema da música. Eu queria ter tanta coisa, mas eu vou acabar vivendo pelo acaso. Passar pela vida distraído com as demandas, confiando no acaso, vai gerar uma porção de
devia, eu queria, eu gostaria, mas não deu. Em vez de tentar aumentar o tempo que nós temos no dia a dia, que é impossível, ninguém vai conseguir aumentar, o dia vai continuar tendo 24 horas, nós podemos olhar para todas as demandas que surgem, de tudo que nós estamos fazendo na vida e refletir o que de fato é importante na minha agenda do dia, daquilo que eu faço. O que é importante? O que é mais significativo daquilo que eu estou fazendo a cada dia? Talvez mais, parar um pouquinho e pensar o que vai ser lembrado daquilo que eu faço a cada dia, o que vai ser lembrado daqui a alguns anos. Tem uma das minhas lembranças de infância, eu não sei que idade eu tinha, mas uma das lembranças com meu pai, o pai trabalhava bastante quando eu era criança, que muitas vezes quando eu lembro e falo disso, eu não sei porquê, mas eu me emociono, às vezes até acho que hoje não vou chorar. Mas é quando meu pai trabalhava numa mecânica e ele vinha de ônibus para casa, saía cedo, voltava tarde, já esperava pronto, com o banho tomado, né? A mãe fazia tudo certinho. Então o pai chegava e normalmente ele trazia umas balas de tirinhas. Quem tem os seus 30 e poucos anos talvez lembre. Não me marcaria se não fosse meu pai trazendo. Mas eram umas balas de tirinhas que tinha carinhas de bichinhos, eram coloridas. Eu nem sei se a bala era boa, mas era a bala que o meu pai trazia e eu esperava o pai chegar com aquela tirinha de balas. Isso faz a gente pensar naquilo que a gente está fazendo e o que vai ser lembrado por aqueles que estão perto da gente. Isso que eu estou fazendo agora está construindo algo? Ou não está somando em nada? Ou pelo contrário, está destruindo algo? Se a gente passar pela vida na filosofia do Zeca Pagodinho, como é que é a filosofia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se a gente passar pela vida assim, se nós formos entregar nossa agenda ao acaso, nós vamos andar distraídos e vai chegar o dia também de dizer eu devia, eu queria, eu poderia. E no fim não deu. O que Tiago, inspirado por Deus, nos diz sobre isso? Lembrando que Tiago escreve a carta para cristãos que estão dispersos pelo Império Romano, gente que foi perseguida por causa da fé, que mudou de cidade por causa da sua fé, gente que estava reconstruindo a vida num outro lugar. Olha o que ele diz acerca dos planos, das agendas, do tempo. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Desse pequeno trecho, o pastor Ricardo Agreste ele elaborou um esquema com 3 erros e 3 virtudes para quem quiser construir uma agenda simples de acordo com a perspectiva bíblica, com a perspectiva cristã, que estão presentes nesse texto. O primeiro desses erros, ele chamou de secularismo. É claro que esse conceito de secular, de secularismo, ele não é um conceito lá da época de Tiago, do primeiro século. As ideias que a gente tem hoje de secularização têm a ver com deixar Deus de lado, deixar Deus fora do projeto de vida. Quem define o que é importante é o ser humano, sou eu. Ouçam agora, vocês que dizem. Quem é que está decidindo as coisas aqui? Vocês, as pessoas.
O ser humano. São eles que decidem quando vai começar o projeto, hoje ou amanhã. São eles que decidem onde isso vai começar. Iremos para essa ou aquela cidade. Eles decidem o prazo em que vão estar nesta ou naquela cidade. Passaremos um ano ali. E ainda eles decidem o que vão fazer nesse lugar. Faremos negócios. Por fim, eles também decidem qual é o propósito de tudo isso. Ganharemos dinheiro. A grande pergunta por detrás desse versículo, que talvez não nos ocorra numa leitura rápida, a grande pergunta desse versículo é: aonde que está Deus nesses planos? Aonde está Deus nessa agenda decidida por eles? Quantas vezes nós caímos na tentação de decidir por nós mesmos e deixar o que Deus diz de lado? Decidimos quando, decidimos onde, decidimos o prazo, as metas, tudo com base no que eu acho. E o máximo que a gente faz é pedir que Deus abençoe esses planos que nós fizemos sozinhos, sem levar a palavra de Deus em consideração, sem levar aquilo que Deus diz em consideração, sem colocar o planejamento em oração já no começo. Isso aqui é muito parecido com aquele diálogo da Eva com a serpente. O secularismo já começa lá. É assim que Deus diz? Não é assim. Fica tranquilo. Não é bem assim. Deus diz que vocês comer desse fruto vão morrer. Não vão morrer, vocês vão ser como Deus. Vocês vão estar acima do bem e do mal. E a gente sabe no que resultou essa conversa. Esse pensamento ele é muito parecido com os construtores de Babel. Lembram da Torre de Babel? Venham. Ele não está dizendo deuses, venham vocês, vamos nós aqui fazer uma torre, o nosso nome vai ser glorificado, nós não vamos ser dispersos pelo mundo, nós vamos ser muito poderosos. Onde é que está Deus? É muito parecido também com aquela história do rico insensato do Novo Testamento, que Jesus contou. Aquele cara que trabalhou muito, as colheitas deram muito bem, ele juntou tudo, ficou feliz com as grandes colheitas, pensou consigo mesmo, com ele mesmo, o que eu vou fazer? Ah, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros novos, maiores, melhores, vou guardar tudo isso. Ele fez as contas, viu que agora ele poderia descansar, poderia se alegrar, porque agora ele estava com a vida ganha. E aonde estava Deus? Deus o chamou de louco, porque ele pensou tudo sozinho e se esqueceu do lugar de Deus na sua vida. Se esqueceu qual era o lugar de Deus na sua vida. No versículo 16 de Tiago, está escrito assim: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, essas pretensões que a gente viu, esses planos sem Deus. Vocês se vangloriam dessas pretensões, mas toda vanglória como essa é maligna. É maligna. Essa palavra maligna aqui é a mesma que Jesus disse quando ele ensinou os seus discípulos a orar. Quando Jesus ensinou os discípulos a dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, esse mal é a mesma palavra usada aqui por Tiago. Quando nós oramos o Pai Nosso, de certa forma nós também estamos dizendo: Pai, nos livra da tentação de querermos ser independentes. Nos livra da tentação de deixar a Ti, deixar a Tua vontade de lado na nossa vida. Porque isso é mal, isso é maligno. O segundo erro, que decorre do primeiro, quando a gente deixa Deus de lado, é o materialismo. Porque quando Deus é retirado da nossa vida, fica um vazio em nós. Não só de cristãos, de qualquer ser humano. Quando Deus é retirado, um vazio fica. E esse vazio precisa ser preenchido por ídolos. Algo que está no lugar de Deus. Porque quando Deus não está no centro das nossas vidas, são os ídolos que vão tomar esse lugar. Sabe qual é o ídolo mais poderoso,
mais difundido na cultura que a gente vive? Qual é o ídolo? Dinheiro, bens materiais. O ídolo mais difundido, aquele que pega cristãos também, é a confiança no dinheiro e nos bens materiais. Qual que era o propósito mesmo daquelas pessoas que fizeram planos sem Deus? Ganharemos dinheiro. Nós vamos fazer tudo isso aqui e vamos ganhar muito dinheiro. É a realização da vida reduzida ao ter. Eu tenho, então eu estou bem. A felicidade se encontra no ter. Se sentir amado, se sentir valorizado, se sentir importante, é a mesma coisa que ter. Se eu não tenho, não sou amado, não sou importante, e por aí vai. Olha só o que o apóstolo Paulo, não de Tiago, mas o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6, versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens, as pessoas, a mergulharem na ruína e na destruição. O dinheiro se torna um ídolo quando ele não é dominado pela palavra de Deus na nossa vida. O dinheiro se torna um ídolo quando ele não é dominado pela palavra de Deus na nossa vida. Porque o amor ao dinheiro produz desejos descontrolados, nocivos, que fazem mal, levam no fim para a ruína, para a destruição. Querem um exemplo bem simples, que é o amor ao dinheiro? A gente tem vivido, nos últimos anos no nosso país, corrupção generalizada, que a gente sabe pelo menos, de líderes, grandes líderes políticos e de empresários também no nosso país. Para e pensa um pouquinho, qual desses que vocês lembram das notícias que vocês já viram, qual deles fez isso porque era pobre? Algum deles passou a mão no dinheiro de maneira descarada ou escondida porque estava passando necessidade? Não. Todos eles tinham. E tinham muito. Mas queriam mais. O amor ao dinheiro nos leva para a ruína e para a destruição. Os ídolos levam os seus adoradores para a destruição. Deus leva os seus adoradores para a vida eterna. Os ídolos levam os seus adoradores para a ruína e para a destruição. A nossa confiança de que, se nós tivermos dinheiro, tudo está resolvido, ela é maligna. Essa confiança que de vez em quando vem, agora eu estou bem, é a mesma do rico insensato. Ela é maligna, porque ela nos afasta da dependência de Deus. Eu começo a confiar no dinheiro e aquilo se torna um ídolo. Não que eu faça um altar para o meu dinheiro em casa, mas a minha confiança, o meu coração está lá. Nós precisamos ter uma relação muito clara com o dinheiro que passa pelas nossas mãos. E boa parte dos nossos problemas de tempo, boa parte dos nossos problemas de agenda tem a ver com ganhar mais dinheiro. Ou não é? Muitas vezes a gente se pega enrolado com as coisas porque quer fazer mais, porque acha que precisa ganhar mais. O terceiro erro é a alienação. É o problema do ser humano que, individualizado nas suas buscas, ele perde a consciência de quem ele é. Deixou Deus de lado, começou a confiar em outras coisas que não é Deus e começa a perder a consciência de quem ele próprio é. Eu quero prosperar, não me importa o outro. Eu quero ser feliz. Os outros que se virem, mas eu quero. Eu quero ter mais dinheiro, não me importam os meios para conseguir isso. E acaba perdendo também a consciência do que é a vida. Perde a capacidade de perceber que a vida passa. Tiago diz, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e passa, se dissipa.
Você confia tanto nos seus planos, mas no fim das contas você não sabe se vai estar vivo daqui a alguns minutos. E é para assustar mesmo. Tem uma frase de uma pessoa importante, já falecida, da nossa época. Se não me engano, ele foi o criador do mouse do computador. Steve Jobs. Ele enfrentou câncer. Já morreu dessa doença também. Morreu jovem. Mas ele diz assim: lembrar que eu estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que eu encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, o meu orgulho, o medo de passar vergonha, o medo de errar, de falhar, quase tudo cai diante da morte, deixando apenas o que é importante. Vocês já devem ter visto algum filme daqueles em que o médico diz: você tem uma doença e ela vai te matar. Tem pouco tempo de vida. E o que o cara faz no filme? Ele muda completamente a sua rotina, muda a sua agenda. Ele atravessa longas distâncias para chegar na casa de alguém que ele não via há uns 30 anos, só para pedir perdão para aquela pessoa. A consciência de que eu vou estar morto em breve é a ferramenta mais importante. Faz cair muitas coisas. A vergonha deixa de existir. O medo, a vida passa. E passa rápido. Quando você toma consciência da brevidade da vida, você vai querer aproveitar cada momento que você tiver. Não de forma a valorizar apenas o prazer, vivendo dessa maneira hedonista que a gente vive hoje em dia, mas para cumprir a vontade de Deus, ali onde Ele nos colocou. Mas eu falei dos 3 erros, eu quero falar também das 3 virtudes, que também aparecem no texto. E a primeira delas é a dependência de Deus. Depender de Deus. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Em vez de viver com a mente secularizada, com um coração materialista e alienado da vida, o texto mostra que a gente precisa se entregar à dependência de Deus. Vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser. E aqui não se trata daquele mantra ou de uma fórmula mágica em que tudo que você quer, eu quero, coloca lá em nome de Jesus e está tudo bem, vai funcionar. Não é isso que Tiago está dizendo. Porque aí é a minha vontade. E às vezes Jesus não está nem aí com aquela vontade. Não é a dele, claramente não é a dele. Mas eu coloco o nome de Jesus e acho que vai dar certo. Tem a ver aqui com entrega. Com a consciência de que realmente toda a minha vida, toda mesmo, em todos os seus aspectos, tudo depende de Deus. Tudo depende do Senhor. A vontade dele é que é mais importante do que a minha. E como é difícil de fazer isso no dia a dia. De colocar a vontade de Deus acima da minha vontade. A segunda virtude é ter prioridades claras. Aquilo que é prioridade tem que estar bem claro diante de mim. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Deus é Deus de planos. Deus planejou a criação. Deus planejou a obra, a história da salvação em Cristo Jesus. Quando Deus foi tirar o seu povo do Egito, Ele tinha um plano bem elaborado. Jesus, diz a Bíblia que Ele vem na plenitude dos tempos, quando os tempos se cumpriram. Isso quer dizer que houve um plano que se cumpriu. Por isso Tiago não está contra fazer planos. A Bíblia não é contra que a gente planeje as coisas. É preciso que se planeje, mas sempre vinculado ao querer de Deus. Sempre na dependência de Deus. Nós vamos fazer isso ou aquilo, se assim o Senhor quiser. É uma agenda vinculada ao que Deus quer. As nossas prioridades são essas, de acordo com aquilo que Deus me disse na sua palavra. Baseado na palavra, na vontade de Deus, eu vou investir mais tempo nisso. E vou deixar de gastar meu tempo com aquilo. Essa é a ideia. E para fazer isso, é preciso que você responda com sinceridade para você mesmo. Quem é você? Quem é você? É preciso pensar nisso. Quem eu sou?
Qual que é o seu momento? Qual que é a sua fase de vida? Porque as prioridades, elas vão mudando ao longo da nossa vida. Numa fase eu tenho algo de prioridade, na outra é outra prioridade. A gente precisa ter consciência disso, de que as nossas prioridades também mudam, mas elas precisam estar sempre na dependência do Senhor. Qual que é o querer de Deus para a minha vida? É uma pergunta para a gente se fazer a cada dia. O que Deus quer na minha vida? Não deixe o acaso conduzir a tua vida. Não deixe. O que de fato é importante? Quais são as coisas que ficam? Quais são as coisas que duram para além dessa vida? E a terceira é a determinação. Terceira virtude. Dependência de Deus, prioridades claras e determinação. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Seria muito superficial se nós pensássemos aqui que se trata apenas de fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer alguma coisa boa. A gente pode aprofundar o sentido aqui nessa passagem. Fazer o bem, nesse contexto de Tiago, é viver na dependência de Deus. Porque quando a gente controla sozinho, é maligno. Viver dependendo de Deus é fazer o bem. Viver tendo prioridades claras é fazer o bem. E se você sabe de tudo isso e não o faz, você errou o alvo. Porque a palavra pecado, na língua bíblica, literalmente quer dizer errar o alvo. Determinação a colocar em prática o querer de Deus na sua vida. Determinação para traçar quais são as suas prioridades nessa fase de vida que você está passando. De um lado, nós temos a agenda da cultura que a gente vive, deixar Deus de lado, viver em função dos bens, deixar a vida nos levar do jeito que dá, ao acaso. De outro lado, a agenda da palavra de Deus, aquela que nos empurra para uma dependência total e completa do Senhor, a agenda que me diz que eu preciso chegar com sinceridade diante de Deus e refletir: Senhor, quais são as tuas prioridades para a minha vida? Quais são as tuas prioridades para a minha história nesse mundo como um instrumento teu? E viver tudo isso com determinação. Para terminar, uma frase aí de um escritor famoso entre nós, Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz assim: quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Uma frase de sabedoria. Uma frase de alguém que já passou uns bons trechos da vida. Mas eu diria, no nosso contexto aqui, pensando em tudo que Tiago nos diz, a gente poderia mudar um pouquinho essa frase, pedindo licença para o Luiz Fernando Veríssimo. E dizer assim: quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a palavra de Deus e muda todas as perguntas. A palavra de Deus muda todas as nossas perguntas, aquelas que a gente nunca sonhou em se fazer. A gente começa a fazer. É Deus modelando a nossa vida e a nossa agenda. Na próxima semana nós vamos continuar essa série. Por isso, deixa Deus orientar, deixa Deus guiar a tua agenda com as prioridades dele. Amém.